Tiani, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o livro que está lançando, Garibaldi, na América do Sul, não é? Que é o guerrilheiro italiano. Vamos falar um pouco a respeito dele? Vamos. E vamos conhecer um pouco da história deles, a ligação que ele tem da história do Brasil e eu suponho da história da Itália também, né? Sim, é a história da América do Sul, né? Porque aqui está gaúcho, com um acento, porque é a tradução em português, Sei. mas pode ser o gaúcho também, porque eu falo dele na Guerra Grande, que é aquela guerra de 39 a 51, entre a Argentina e o Uruguai. Sei. E que ele lutou nela também. Sim. Ele passou 13 anos na América do Sul. Tá bom, fala daqui a pouquinho. Uma só um parte instantinho. no Brasil, certo? O jornalista Gianni Carta, autor do livro Garibaldi na América do Sul, O Mito do Gaúcho, está aqui conosco. Gianni, o livro foi escrito em italiano? Não, eu escrevi em inglês. Escreveu em inglês? Inicialmente eu queria publicar no Reino Unido, porque eu morava lá na época, agora eu moro na França, e eu tinha uma agente que achou o título muito interessante. Aí eu estive no Brasil, e estive na Boitempo, mostrei para a Ivana Jenkins, que é a dona da Boitempo, e ela se interessou e me falou, não, Gianni, peraí, vamos fazer aqui. O livro é o gaúcho, tem tudo a ver com a gente e tal, vamos fazer aqui. E eu traduzo nas outras línguas, já está em inglês, fica facílimo vender o livro para outras editoras, claro, em outros países. Claro. E eu achei ótimo, porque me poupa trabalho, a edição está muito bonita, a capa eu achei fantástica. Enfim, eu fiquei muito satisfeito com o trabalho, um trabalho muito bem feito, belas ilustrações, e deu certo. Quer dizer, ele está aí, vai ser lançado agora na quarta-feira, dia 4, é a Boitempo, né? Sim. Onde vai ser o lançamento? Vai ser o lançamento na Cultura, na parte de baixo, na Cultura da Paulista, do Conjunto Nacional. Tá. Vai ser lançada na Cultura de Porto Alegre no dia 9, às 6h30 também. E vai ser lançada no Rio de Janeiro, na Livraria Travessa, no dia 11, no mesmo horário. Então, tá, são 3 lançamentos no Brasil. Tá bom. E aí você fala do Garibaldi, do quê? No conflito argentino-uruguai, depois na Revolução... Olha, basicamente, eu acho que eu deveria começar falando da palavra mito, né? Porque é a palavra principal, o mito do gaúcho, tá, né? Que foi um tema que não foi abordado. Eu li muito esse tema há 10 anos, eu encontrei esse livro em Paris, encontrei um livro muito bom de um historiador francês, que tinha uma foto do Garibaldi gaúcho, e esses 13 anos que ele passou no Brasil, muito mal cobertos, não faltava informação. Era uma compilação. E aí eu comecei por 2 anos a ler. Isso era 2012. Por 2 anos eu li todos os livros do Garibaldi, em inglês, em italiano, em francês, em português. E vi que a parte brasileira tinha muita compilação. Era muito baseado na autobiografia do Garibaldi e tal. E eu quis explorar essa questão do gaúcho em especial. Então, por que o mito, né? O mito ele pode ter fundamento, quer dizer, ele pode existir, e Garibaldi realmente foi um herói, e ele pode ser inventado. Por que Garibaldi foi um herói? Ele fugiu para o Rio de Janeiro em 1836, ele chegou no início de 1836 no Rio de Janeiro, ele tinha sido condenado à morte na Itália, porque ele participou de um motim em 1834. Ele lutou na Revolução Farroupilha, como comandante da Marinha. Ele lutou na Guerra Grande entre o Uruguai e a Argentina, até 48, quer dizer, ele não terminou, mas ele foi muito importante lá, porque ele era comandante da Marinha, ele criou a Legião Italiana, e ele foi o chefe que comandou a resistência do sítio de Montevidéu, por um tempo limitado, porque eles queriam um uruguaio, não um estrangeiro. Então ele foi um herói. Depois ele voltou para a Itália, unificou a Itália, foi o general da unificação. Agora eu volto à questão do mito, só para concluir, porque eu sei que eu estou falando muito. Não, estou com 40 segundos. Então, a questão é que ele volta para a Itália vestido de gaúcho. Ele nunca tinha lutado de gaúcho, vestido de gaúcho. Ele posava para pintores, ele posava para fotógrafos, a partir dos anos 1840, e ele criou essa imagem do gaúcho, ele mesmo, com jornalistas apoiando. Gianni, muito obrigado pela participação. Então, o lançamento... Foi um prazer. Na Livraria Cultura. Cultura, 4 de janeiro, quarta-feira agora. Quarta-feira, obrigado. 4 de setembro.
Obrigado. Obrigado, Diguel. Obrigado.